Olá, meu nome é Maria Joana, eu sou nutricionista e criadora do programa Vem para o Pódio. E nessa série de vídeos eu vou te mostrar como você pode melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. E nessa aula eu vou te ensinar uma estratégia para você aumentar força e explosão em 5 dias para sprintar nas provas. Na aula 1, eu falei se todo atleta precisa pensar em estratégia nutricional ou suplementos, mostrei qual é o maior erro que atletas de mountain bike cometem quando o assunto é suplementação. Falei do e-book dos 5 suplementos que melhoram o desempenho esportivo no mountain bike, que já foi baixado por mais de 6.464 ciclistas, e ensinei como utilizar o suco de beterraba. Na aula 2 eu dei um passo a passo para você utilizar um suplemento que custa menos de R$5. E eu queria agradecer a cada um que assistiu essas aulas, que deixou um comentário, que deixou uma dúvida, e se você ainda não deixou a sua, deixa ela aqui embaixo. Eu faço questão de responder um a um. Agora eu vou te mostrar, de uma forma bem prática, uma estratégia que eu aplico com os meus atletas para aumentar a força e a explosão. Essa estratégia é a suplementação de creatina. A creatina é bastante indicada para exercícios de alta intensidade e curta duração. E a gente sabe que o mountain bike, na verdade, é um esporte de longa duração. E é por isso que ela não está lá naquela parte verde da tabela que você viu na aula 1. Mas o mountain bike tem outra característica, que são os momentos de sprints, em que você precisa ter força, que você precisa ter explosão. E é aí que a creatina se encaixa. E existem 2 formas de se utilizar a creatina: com doses de manutenção ou com doses de saturação. Essa última forma funciona super bem para você fazer de 5 a 7 dias antes de uma prova. E consiste em utilizar 20 gramas de creatina por dia durante 5 a 7 dias. E o ideal é que você fracione em 4 doses de 5 gramas. Então você pode distribuir, por exemplo, uma dose às 8 horas da manhã, outra dose às 12, uma terceira dose às 16 e a quarta dose às 20 horas. Feito isso, de 5 a 7 dias, você terá saturado os estoques de creatina no músculo, que será utilizada para geração rápida de energia durante os sprints. E uma vez feita essa saturação, você não precisa ficar repetindo ela na semana de cada prova. Basta apenas continuar utilizando a dose de manutenção. E para você que está aí se perguntando em que momento do dia é melhor utilizar a creatina, qualquer momento, o importante é que você não esqueça de consumir, que você consuma todos os dias. Treinando ou não treinando, você deve consumir a creatina. E você pode misturar a creatina com um pouco de água ou com suco de frutas, numa vitamina, como você preferir. Outro benefício da creatina é melhorar a recuperação do glicogênio muscular, que também é utilizado como fonte de energia. Mais um motivo para você manter o uso da creatina com as doses de manutenção. Ela é segura, eficaz e é considerado o melhor suplemento do mundo. Mas eu preciso te fazer um alerta. Os suplementos são apenas a cereja do bolo. Existe uma base mais importante que precisa ser montada e eu vou te mostrar por quê. Essa é a pirâmide de prioridades que foi estabelecida pelo Instituto Australiano do Esporte. O que a gente tem aqui é, na base dessa pirâmide, nesse primeiro segmento, deve estar o treinamento e a alimentação para o bom desenvolvimento do atleta. Então, isso aqui é que tem que ser a base para o seu desempenho esportivo. No segundo segmento viria suplementos e alimentos, que favorecem as adaptações ao treinamento do dia a dia, com destaque a reidratação e o consumo de carboidratos e proteínas, que faz parte mesmo da base da alimentação também. Então, aqui entra as estratégias de hidratação, de reposição de eletrólitos, entra também o consumo adequado de carboidratos para atender a demanda do exercício, o consumo adequado de proteína para recuperação muscular. E apenas no terceiro segmento da pirâmide é que nós teríamos suplementos esportivos ergogênicos que podem conferir ganhos
entre 1 e 3% no desempenho físico. Então, aqui é a cereja do bolo. Na verdade, os suplementos são a cereja do bolo. A gente precisa entender que a base precisa ser montada, ajustes precisam ser feitos para depois se pensar em suplementação. E o que é que muitos atletas fazem? Invertem essa pirâmide. Essa pirâmide fica de cabeça para baixo, então eles querem começar por aqui. Quando, na verdade, começar por aqui só vai promover aí de 1 a 3% no ganho do desempenho físico, ou talvez nem promova ganhos. Pode, na verdade, ter um efeito contrário. Por quê? Se você suplementa a cafeína sem ter o consumo adequado de carboidratos, você vai quebrar do mesmo jeito, porque o seu músculo vai captar mais carboidrato por conta da cafeína, e se você não está consumindo carboidrato em quantidades ideais e nem consumindo carboidrato do jeito certo durante uma prova ou um treino, o teu músculo vai buscar esse carboidrato e não vai encontrar. Então, você vai quebrar do mesmo jeito. Então, o que a gente tem que pensar realmente é em priorizar nesta ordem e não inverter as prioridades. Eu vou dar um exemplo claro de que não adianta inverter a ordem de prioridades. A cafeína tem um efeito ergogênico bem documentado. Ela aumenta a captação de glicose pela célula muscular. Então, se você começa a utilizar a cafeína antes mesmo de ajustar o seu consumo de carboidrato diário, ou antes mesmo de começar a ajustar o consumo intratreino de carboidrato do jeito certo, o músculo vai demandar, vai procurar mais glicose e não vai encontrar. Sabe o que vai acontecer? Você vai quebrar do mesmo jeito. E agora imagina que tudo isso que eu mostrei aqui nesse workshop é apenas a ponta do iceberg, porque eu jamais conseguiria mostrar tudo em 1 ou 2 horas de aula e nem mesmo em uma consulta. E é por isso que eu tenho uma oferta para você que quer ir muito mais além. Essa oferta é o programa Vem para o Pódio. É um programa 100% online, com um passo a passo prático para você melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas. Mas eu preciso te avisar uma coisa, esse programa não é para todo mundo. Não é para quem quer ficar contando com a sorte, esperando que os adversários tenham algum problema mecânico na prova e que assim aumente a chance dele subir no pódio. Não é para quem quer ficar correndo o risco de bater lata no percurso. Não é para quem quer ficar testando suplementos, estratégias, nutricionistas até dar certo. Mas Nutri, eu não tenho tempo de ficar assistindo aulas. Os vídeos são bem objetivos. São passo a passo prático, assim como aquele que eu mostrei na aula 2 para você utilizar o bicarbonato de sódio. E assim como o que eu ensinei nessa aula de como utilizar a creatina. É um passo a passo para você aplicar logo no próximo treino. Talvez você esteja aí pensando que uma consulta presencial é melhor. Pense comigo. Em uma única consulta, nenhum nutricionista consegue encontrar a melhor estratégia para você. É necessário um acompanhamento. Agora coloca na ponta do lápis quanto custa uma consulta com um nutricionista na sua cidade e quanto você gastaria durante 1 ano de acompanhamento. Mas se você estiver disposto a pagar uma passagem e vir até aqui a minha cidade para ser atendido presencialmente comigo, eu vou ter o maior prazer de te conhecer e de te acompanhar. Sem contar que você ainda corre o risco de ir a um profissional que não conhece a modalidade esportiva. E eu te pergunto, se você precisasse percorrer uma trilha, você escolheria ir com alguém que nunca percorreu ou que já percorreu várias e várias vezes? Imagina o quanto você já gastou com suplementos que não funcionam ou utilizando suplementos do jeito errado. Até quando você vai jogar o seu dinheiro no lixo? Quando na verdade poderia estar investindo no que realmente interessa. Eu já atendi atletas utilizando mais de 6 suplementos e sendo que nenhum promovia melhora de rendimento no mountain bike. Eu excluí os 6 e prescrevi apenas 2. Eu já atendi atletas que utilizavam R$2.000 de manipulado por mês prescritos por um nutricionista. Eu também já atendi atletas gastando R$80 com cápsulas de sal. Sendo que dá para utilizar o próprio sal que você tem na cozinha da sua casa, fazendo misturas caseiras.
quanto é que custa 1 quilo de sal. Eu montei estratégias simples para funcionar para atletas como você, que em até 6 semanas terá colocado em prática e percebido os resultados. Já são mais de 64 atletas do Brasil inteiro, pessoas de 24 anos, de 34, de 50 anos, que conseguiram perceber os resultados em poucas semanas e sem nunca ter me visto pessoalmente. Sabe quando você tem a oportunidade de fazer o reconhecimento do percurso? No dia da prova tudo fica mais fácil, você vai mais tranquilo, sem medo de errar ou de se perder na prova. Então, eu conheço esse caminho que você precisa seguir. E eu não sei se você caiu de paraquedas nesse vídeo. Então, se você ainda não assistiu a aula 1 e a aula 2, dá tempo, vai lá conferir. Agora, se você já está pronto para fazer parte desse grupo fechado de atletas de mountain bike que querem melhorar a performance esportiva, você precisa ficar atento a seu e-mail. Na próxima segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para a nova turma do programa Vem para o Pódio e vou enviar todas as informações para você. E não é um curso gratuito. Eu já compartilho muito conteúdo de forma gratuita nas minhas redes sociais. Esse programa é para quem quer um acompanhamento mais avançado. E eu vou falar mais sobre ele no próximo vídeo. E tudo que eu preciso que você faça aqui é deixar sua dúvida ou comentário se você ainda não deixou. Fala para mim o que é que você está achando desse workshop. E não esquece também de compartilhar esse conteúdo com seus amigos. Eu te vejo lá no próximo vídeo. Quando abriu as inscrições para o programa, eu me inscrevi e realmente as dicas, tudo que é passado no programa, no curso, é muito importante. Faz uma diferença muito grande na prática do mountain bike. Eu tive uma certa resistência em alguns pontos, porque eu vinha de dietas restritivas para perder peso, e a Nutri esclarece muito bem o que um atleta de mountain bike precisa para evoluir no esporte. E meu rendimento não vinha sendo muito bom, apesar de estar há pouco tempo também praticando, mais ou menos 1 ano, mas depois que eu apliquei as dicas dela, tanto de nutrição, de suplementação, nossa, fez muita diferença. E hoje estou super feliz. Porque antes eu não tinha assim, expectativa, começava a pedalar, mas não tinha alimentação nenhuma certa, não tinha tempo, igual, por exemplo, eu chegava, vou fazer um pedalzinho amanhã de manhã, por exemplo, eu poderia estar jantando ou não, ou comendo um hambúrguer, alguma coisa assim, e no outro dia eu sentava ali, comia ali 2 pães só e saía para pedalar. Chegava no meio do caminho, dava algum assim, faltava alguma coisa, sentia que eu não tinha aquela disposição. Hoje está me dando a disposição, porque eu estou te acompanhando e comendo e tomando as coisas na hora certa. Entendeu? Para mim foi ótimo.